Então, assim sendo, boa noite a todos. Em nome da Sociedade Paulista de Infectologia, eu quero dar as boas-vindas a todos que vieram nos assistir e um agradecimento já inicial ao nosso coordenador do evento, o professor doutor Ângelo Lindoso, a professora doutora Marisa Donikoff e ao professor doutor Amaro Duarte, que são nossos palestrantes hoje à noite. As terças-feiras na SPI, elas têm sido para nós um motivo de bastante orgulho, pelas vezes em que têm sido repetidas, sempre com uma grande participação, uma grande audiência, e um momento para uma discussão não só da infectologia, mas das suas interfaces, né? E hoje também para lembrar, com a presença do Ângelo, que a infectologia do Brasil nasce na medicina tropical. Nós, Ângelo e eu, somos quase tropicalistas, né? Portanto, podemos falar sobre isso. Assim sendo, eu passo a palavra para o doutor José Ângelo Lauleta Lindoso, que coordenará essa sessão. Obrigado, Carlos, pela deferência. Nós que somos tropicalistas de asfalto, né? Obrigado pelo convite, por aceitar essa proposta nossa aqui, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e a Sociedade Paulista de Infecto. A gente discutiu um tema extremamente relevante e atual, né, que é a patologia na COVID, ou as alterações histopatológicas na COVID, e acho que muitos dados interessantes serão apresentados, mas acho que também nós temos ainda muitas dúvidas em relação as modificações que a gente encontra, ou não sei, com diferença de cepas, não sei como é que isso vai transcorrer, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, coordenando esta webinar, e tendo a presença de duas pessoas ilustres, né? A professora Marisa Daunikov, que é professora adjunta da Faculdade do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que vai nos falar sobre a COVID, contribuições da autópsia mínima invasiva para o estudo da COVID-19, resultados após o ano de pandemia, que foi os patologistas tiveram se adaptar a essa nova modalidade, né, de autópsia, né, e com certeza mais trazendo resultados excelentes. E também nós temos a presença também do professor Amaro Nunes Duarte Neto, que é médico, assistente do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é também pesquisador do Instituto Adolfo Lutz, que vai nos falar sobre micoses invasivas na COVID-19, desafios do diagnóstico histopatológico. Professora Marisa, esteja à vontade, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Já tivemos em uma webinar da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, e estamos juntos aqui nessa webinar junto com a Sociedade Paulista de Infecto. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço para discutirmos este assunto tão interessante. Doutora Marisa, a palavra é sua. Obrigada, doutor Ângelo, doutor Carlos. A gente está aqui de novo, mais uma vez, discutindo o mesmo assunto, que não se fala de outro assunto há 2 anos, né, quase 2 anos, mas é um prazer estar aqui de novo, a convite da Sociedade Paulista de Infectologia, e é sempre uma oportunidade da gente mostrar o trabalho que a gente tem desenvolvido no Departamento de Patologia, para fazer a nossa contribuição ao estudo dessa doença, onde todo mundo está aprendendo um pouquinho todo dia, e muitas surpresas sempre acontecem no meio do caminho, então eu espero mostrar um pouquinho do histórico desse ano, do que a gente tem trabalhado. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Acho que vocês já estão vendo, né? Então, muito bem, deixa eu só ver o horário aqui. Então, a ideia dessa apresentação é essa, né? Mostrar para vocês um pouco do histórico do que aconteceu esse ano no Departamento de Patologia e os dados que a gente conseguiu obter para o entendimento dessa doença através da autópsia, né? A gente sabe, todos nós sabemos que a autópsia é um instrumento fundamental para o estudo de todas as doenças, na verdade, principalmente de uma doença nova, como a gente está vivendo agora. E o que aconteceu no início da pandemia foi que as autópsias foram interrompidas em todo o país,
pelo risco de contágio. Na verdade, hoje a gente sabe que o risco de contágio dos participantes da autópsia, dos médicos, dos funcionários, na verdade, muito pequeno, mas naquela época a gente tinha mais dúvidas do que certezas. As autópsias, por uma precaução, foram interrompidas, e a gente já, há vários anos, vem estudando esse método diferente de autópsia, que na verdade, a autópsia associada a métodos de imagem, e ela é chamada de autópsia minimamente invasiva porque a gente faz autópsia sem a abertura do corpo, e o material, o tecido coletado, ele é coletado através de agulhas de punção, que são semelhantes a biópsias que ocorrem em vida, né? Então, a autópsia minimamente invasiva, eu não vou falar de detalhes hoje, para a gente ter tempo de ver os resultados, mas ela é, na verdade, um conjunto de diagnóstico que combina as informações clínicas, as informações de prontuário desses pacientes, os exames de imagem, que podem ser vários, tomografia, ressonância, e para essa autópsia especificamente, a gente usa muito a imagem do ultrassom, que guia as biópsias, e, logicamente, né, o estudo histológico dessas biópsias, que podem ser dirigidas a praticamente todos os órgãos, né, não só o pulmão, que é o órgão-alvo, mas vários órgãos. Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês, para a gente fazer o estudo da repercussão sistêmica, então, dessa doença. Ao longo dessa apresentação, então, eu queria mostrar para vocês o que a gente aprendeu em relação à lesão pulmonar, que é a principal lesão, né, de todos os casos, mas principalmente dos casos graves, logicamente o comprometimento sistêmico da COVID, mostrar um pouco como, com esse método, a gente pode fazer correlações anátomo-radiológicas, né, então, da histologia, especificamente com o ultrassom, que é um método que tem sido muito usado, um método de imagem muito usado no ambiente do paciente crítico, então, no ambiente da UTI, mostrar um pouco também da distribuição do vírus sistemicamente, né, onde a gente pode encontrar a infecção pelo SARS-CoV-2 e o efeito do SARS-CoV-2 nos diferentes tecidos. E eu queria usar um pouquinho do meu tempo para falar de uma situação muito específica, felizmente muito rara, mas que vive na mídia, que vive voltando. Atualmente a gente sabe que existe um número grande de crianças internadas em países como a Indonésia, mesmo nos Estados Unidos. Então, falar um pouquinho da Covid grave em crianças, que é uma situação onde o nosso grupo acabou se envolvendo bastante, especificamente de algumas crianças que, logicamente, faleceram. Então, inicialmente, eu vou mostrar um pouquinho do histórico do que a gente aprendeu na lesão pulmonar da COVID, dos casos graves, dos casos que foram a óbito. Então, a gente sabe, hoje em dia, a gente sabe já muito bem que a COVID é caracterizada, na grande maioria dos pacientes graves, por uma insuficiência respiratória, pacientes intubados na UTI, que apresentam um quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo, que é caracterizado histologicamente pelo dano alveolar difuso. Então, o dano alveolar difuso, tanto numa fase aguda, onde a gente vê uma lesão importante da barreira alveolo-capilar pulmonar, com exudato inflamatório intraalveolar, um exudato rico em proteínas, uma inundação, na verdade, alveolar, então isso acaba sendo um tipo de edema alveolar, e que rapidamente passa por uma fase de organização, por uma fase de progressão, que pode se transformar em alguns pacientes, eventualmente até numa fibrose pulmonar. Caracteristicamente, esses pacientes, e todos os pacientes, praticamente todos os pacientes que a gente estudou, independentemente do momento em que ele faleceu, mesmo os pacientes que faleceram com muitos dias de internação, eles apresentam um quadro misto, onde a gente vê tanto essa organização quanto a atividade da doença na sua forma aguda. Então, é muito característico da COVID. Isso acontece também na síndrome de desconforto respiratório por outras causas, de você ter um quadro misto de cronificação associada a áreas ainda de atividade aguda dessa doença.
E uma das coisas que inicialmente, rapidamente nos chamou a atenção foi a grande agressividade desse vírus no tecido pulmonar, que logicamente se traduz nos casos graves por aquele quadro grave que a gente conhece, com alta taxa de mortalidade, né, acima de 50% de mortalidade nas UTIs, e que histologicamente a gente pode perceber através dessas alterações atípicas de pneumócitos, a infecção no número muito grande de células de revestimento epitelial, uma resposta dessas células epiteliais através de um grande índice de proliferação e de metaplasia escamosa, ou seja, uma transformação desse epitélio, na tentativa de revitalizar esse tecido alveolar lesado, e essas alterações, elas são muito frequentes na COVID e não tão frequentes na síndrome de desconforto respiratório por outras causas. Então, isso rapidamente nos mostrou que a gente estava frente a um vírus com alta agressividade, também do ponto de vista histológico. Aqui a gente pode ver algumas marcações imunohistoquímicas que caracterizam a agressividade dessa lesão. Então, pelo Ki67, a gente vê um alto índice de proliferação celular, tanto no território alveolar, como no epitélio de revestimento das vias aéreas, e a gente vê que essa metaplasia escamosa, essa tentativa de repitelização do tecido alveolar, ela se faz às custas de células de padrão bronquiolar, aqui coradas pelo P63, mostrando que provavelmente o epitélio de revestimento dos bronquíolos terminais, ele cumpre essa função de tentar repitelizar um tecido alveolar que é bastante lesado. Então, como a gente viu no primeiro slide, esses pulmões, muitos desses pacientes, ao longo do tempo, passam para uma fase de organização, para uma fase de fibroproliferação, muitas vezes formando grandes cicatrizes pulmonares. Nesse quadro aqui de baixo, a gente vê uma fibrose pulmonar muito importante num paciente de difícil ventilação, num paciente que acabou fazendo pneumotórax, um paciente que acaba fazendo alguns pseudocistos por represamento aéreo em áreas onde não há mais tecido alveolar preservado, que são responsáveis por uma distribuição irregular do ar inspirado. Então, esses pacientes, quando eles começam a passar por uma fase de cronificação, eles são pacientes cada vez mais difíceis de ventilar, pacientes que necessitam de cada vez de pressões mais altas de ventilação, e isso está diretamente relacionado a alto índice de mortalidade nesses pacientes, porque são pacientes que, pela sua heterogeneidade de lesão, acabam demandando modos ventilatórios que são difíceis de preservar a característica desse pulmão, ou de preservar o tecido alveolar que possa responder a esse padrão ventilatório. Atualmente, a gente sabe que muitos desses pacientes, eles podem evoluir para uma fase crônica, o que a gente está chamando de COVID longa, e a grande dúvida agora, né, o que a gente precisa estudar agora, é saber quantos desses pacientes vão passar o que a gente pode, muitas pessoas não gostam desse nome de sequela, né, mas a gente pode imaginar isso como uma sequela, como um dano permanente no pulmão. Então, o desafio aqui é saber quanto desse pulmão, quanto dessa lesão pode ser reabsorvida, quanto dessa lesão pode ser restituída no padrão de um pulmão normal, e quanto dessa fibrose vai restar nesses pacientes. A gente sabe que um número grande de pacientes permanece com sintomas respiratórios, muito deles com dispneia, e agora o desafio é estudar esses pulmões em pacientes que ficaram um longo tempo internados, ou até em pacientes que chegam a ter alta, mas que continuam com uma sintomatologia depois de 12 semanas, o que a gente chama de síndrome pós-Covid. Um outro aspecto da lesão que a gente rapidamente aprendeu e que hoje em dia todo mundo conhece essa alteração são os fenômenos vasculares da COVID-19. Então, nós percebemos que existia
uma grande incidência, uma grande taxa de trombose de capilares e de arteríolas nesses pulmões. Então, a frequência dessas microtromboses, ela é muito alta, ela é sempre acima de 60%, 70%, 80%, dependendo do número de pacientes que se estuda e dependendo dos grupos que analisaram essas lesões em outros serviços. Mas, até no início da pandemia, a gente achou até que isso poderia não ser uma alteração tão característica da COVID, porque a gente sabe que as microtromboses ou as alterações de coagulação nos indivíduos com a síndrome de desconforto respiratório, ela é frequente, ela pode acontecer numa série de etiologias diferentes, mas a gente percebeu que a frequência disso na COVID é muito alta. E, com o tempo, a gente foi aprendendo que esses fenômenos de alteração da coagulação, eles podem atingir qualquer vaso, em qualquer território, na verdade, em qualquer órgão e em vasos de qualquer tamanho. Então, esses pacientes, na verdade, eles têm um grande comprometimento da perfusão pulmonar e eles também podem apresentar fenômenos de hemorragia em trombose em outros territórios, como no coração, como no rim, como no sistema nervoso central, e no pulmão com fenômenos de tromboembolismo pulmonar a partir de tromboses de vasos periféricos. Aqui nessa foto aqui da direita, a gente pode ver também a consequência dessas microtromboses, mais ou menos uns 20% desses pacientes que a gente estudou na autópsia apresentaram fenômenos isquêmicos do tipo infarto mesmo, né, do tecido pulmonar. Então, aqui a gente vê uma grande área de infarto associada aqui a uma microtrombose, e como eu disse, as tromboses, elas podem acometer vasos de todos os tamanhos, inclusive dos capilares alveolares. Então, quando a gente vê esses fenômenos trombóticos em vasos muito pequenos, como arteríolas periféricas e capilares alveolares, a gente entende que essas tromboses, elas são, na verdade, locais, né, e elas não são dependentes, então, de fenômenos de tromboembolismo. Então, as duas coisas podem acontecer de forma muito intensa na COVID-19, as microtromboses locais e fenômenos tromboembólicos. Então, o que a gente vê nos casos graves, caracterizados, então, por um quadro clínico de síndrome de desconforto respiratório nos pacientes internados na UTI, é uma grande lesão do território alveolar nos seus dois componentes, nos dois componentes da barreira alveolo-capilar, ou seja, uma grande lesão epitelial, levando a uma inflamação, a participação de várias células inflamatórias, inicialmente macrófagos. Na verdade, a inflamação ela não é tão intensa, mas a liberação de mediadores inflamatórios e de citocinas, ela é muito grande, conhecida, então, como a famosa tempestade de citocinas, com uma lesão intensa no interior do território alveolar e uma lesão também, paralelamente, então, como eu estou mostrando, dos vasos, por uma infecção da célula endotelial pelo SARS-CoV-2, causando um fenômeno que a gente conhece hoje como fenômeno de imunotrombose, ou seja, uma ativação de células inflamatórias, ativação de plaquetas e formação de microtrombos nesse território, comprometendo, então, a troca gasosa tanto pelo seu território alveolar, com comprometimento da ventilação e um grande edema alveolar, como um comprometimento da perfusão pulmonar através da formação dessas microtromboses. Nós tivemos, então, em seguida, a oportunidade de avaliar a evolução desse padrão de alteração histológica ao longo do tempo. Então, o que a gente quer dizer, o que quer dizer ao longo do tempo? A autópsia, ela, logicamente, ela só vai nos mostrar um retrato de um paciente num momento específico, no momento do óbito. Mas nós estudamos pacientes que tiveram diferentes tempos de internação. Então, desde pacientes que não tiveram nem um dia de internação, pacientes que morreram na chegada no pronto-socorro, até pacientes com mais de 2 meses de internação. E a gente, agora com a melhoria do tratamento desses pacientes, a gente vê, então, pacientes internados 2, 3 meses na UTI,
e a gente consegue ter, então, a ideia desse padrão evolutivo. Então, essa lesão de dano alveolar difuso, que pode ter, então, como eu estava mostrando, uma fase exudativa, uma fase intermediária de organização e uma fase mais avançada de fibrose, nós tentamos, então, ver se existia alguma correlação com o predomínio dessas diferentes fases em cada paciente, com dados clínicos e evolutivos e dados de história, como comorbidades, como idade, como o próprio tempo de internação. E o que a gente vê que é o esperado, logicamente, é que conforme o tempo vai passando, conforme esses pacientes ficam mais tempos internados na UTI, o padrão exudativo, ele tende, marcado aqui em azul, então, ele tende a diminuir, e o padrão intermediário ou de fibrose, ele tende a estar mais presente nas fases mais avançadas da doença, que era realmente o esperado. E a gente consegue perceber que essa distribuição se faz mais ou menos em semanas, né, na primeira semana, segunda e terceira semana, mas o 17º dia de internação parece marcar para nós mais claramente uma virada dessa evolução para a fibrose, ou ele parece marcar um período a partir do qual a fibrose, a fibroproliferação, a organização prevalece nesses pulmões. E algumas correlações interessantes a gente pôde perceber, principalmente com a idade dos pacientes. Então, se a gente percebe aqui a comparação desses dois gráficos, limitada à primeira semana, então a gente está analisando aqui pacientes só na primeira semana de internação, pacientes que faleceram após uma semana de internação no máximo, ou na verdade 8 dias, a gente percebe aqui com a distribuição de idade que os pacientes mais jovens, eles tendem a ter um padrão mais exudativo, um padrão mais agudo nessa primeira semana. E os pacientes mais idosos, eles têm uma fibroproliferação maior. Então, aqui a gente vê os pacientes idosos nessa primeira semana, com um padrão mais intermediário de fibrose de organização prevalecendo. Isso nos sugere, isso nos mostra que a fibrose parece ser mais precoce nos pacientes mais idosos. Então, provavelmente, a gente está vendo aqui uma associação entre o próprio fenômeno de envelhecimento do pulmão associado a essa grande lesão, e talvez isso seja uma parte da explicação do pior prognóstico desses pacientes idosos quando eles têm, então, esse quadro grave, ou seja, os pacientes idosos, eles apresentam uma fibrose pulmonar mais precocemente do que os pacientes jovens. Comparando os nossos dados com outros estudos da literatura, a gente vê também algumas constatações interessantes. Então, esse grupo, por exemplo, ele fez um trabalho muito parecido com o nosso, tentando caracterizar os pacientes numa fase mais aguda e os pacientes numa fase mais fibrosante da lesão. E eles percebem que, ao longo do tempo, né, os pacientes com fibrose são os mais jovens. Esse dado não é contraditório com o que a gente viu, porque o que eu mostrei anteriormente foi apenas na primeira semana, mas os outros estudos mostram que, com o passar do tempo, os pacientes mais jovens, eles sobrevivem mais, os pacientes mais idosos, eles tendem a morrer mais rápido. Então, com o passar do tempo, os pacientes, eles têm mais tempo de ventilação, mais tempo de doença, mais tempo de internação, são os mais jovens e com mais fibrose. Voltando aos nossos dados, então, mostrando aqui de novo que esse padrão exudativo, ele diminui ao longo do tempo e o padrão proliferativo, ele aumenta ao longo do tempo, mas quando a gente tenta ver essa análise evolutiva em relação às alterações vasculares, a gente percebe uma coisa diferente, ou seja, as tromboses, tanto arteriolares quanto capilares, elas estão presentes desde o início da lesão, desde
já nos pacientes com poucos dias de internação e permanecem ao longo da doença, ou seja, o que a gente vê é que parece não haver uma ligação entre esse fenômeno trombótico com a evolução da doença epitelial no pulmão. As tromboses, elas estão presentes desde o início, elas permanecem ao longo da evolução patológica, histológica, dessa lesão pulmonar. Então, realmente, as tromboses, elas não evoluem e elas estão presentes ao mesmo tempo. E agora, o que a gente vê nos pacientes, eu vou mostrar um exemplo depois do que a gente vê num paciente que fez um transplante pulmonar. Os pacientes internados muito tempo, a gente vê que começa também a aparecer o remodelamento dos próprios vasos, a fibrose dos próprios vasos que sofreram trombose nos pacientes que evoluem durante muito tempo e com fibrose pulmonar. Então, nós acabamos estudando os pacientes em diferentes momentos, uma primeira publicação 10 pacientes, depois nesse paciente nesse paper da evolução da trombose 40 pacientes, e a gente terminou o ano de 2020 estudando 80 pacientes. Então, dependendo do grupo estudado, a gente vê que as tromboses, elas variam de frequência, mas sempre acima de 60%, até 90% dos pacientes. Então, uma frequência muito alta, presente desde o início do quadro grave e sem necessariamente ter relação com o tempo de evolução ou com o padrão histológico da lesão epitelial nesses pulmões. Um outro aspecto que essa autópsia minimamente invasiva nos permite estudar são as correlações anatomorradiológicas. Então, como a gente usa o ultrassom para avaliar esses pulmões e para guiar essas biópsias, nós pudemos correlacionar essas alterações histológicas de padrões de dano alveolar difuso que eu estou mostrando para vocês, com padrões de alteração analisadas na tomografia e que podem ser transportadas para o estudo do paciente crítico na UTI. Então, a gente vê que com essas correlações, a gente pode sugerir que determinadas alterações do ultrassom, que são principalmente condensações que existem periféricas, e algumas condensações mais grosseiras, eu vou voltar um pouquinho, que a gente consegue ver em algumas áreas, como essas áreas mais esbranquiçadas aqui no ultrassom, que são condensações mais grosseiras que mostram também uma organização desse tecido vista pelo ultrassom. A gente consegue sugerir uma previsão do índice ou do grau de fibroproliferação desses pacientes numa equação que leva em conta a idade do paciente, o tempo de evolução desse paciente na UTI e um score de lesão ultrassonográfica. Então, o ultrassom, ele é cada vez mais usado na avaliação da evolução de pacientes críticos, né, onde é difícil fazer uma tomografia. Então, essas correlações anatomorradiológicas ou ultrassonográficas, elas só podem ser feitas com autópsia e elas trazem esses dados que facilitam ou que incrementam a avaliação do ultrassom no ambiente da UTI, tanto na evolução desses pacientes, como possivelmente para depois que esses pacientes terem alta, para você poder fazer a evolução da análise ultrassonográfica até mesmo durante a recuperação desses pulmões. Logicamente, nós nos preocupamos em saber e entender qual é a repercussão sistêmica, da COVID nesses pacientes graves, e a gente basicamente conseguiu identificar alterações em 3 tipos principais de padrões de alterações, aqueles relacionados à infecção viral. Então, a gente mostra aqui uma inflamação muscular, uma miosite, provavelmente causada pelo próprio vírus, aqui uma trombose de uma artéria esplênica, microtromboses em glomérulos renais, alterações relacionadas à grande prevalência de comorbidades nesses pacientes. Então, a gente pode ver aqui um
coração com uma lesão crônica, a gente analisou ou estudou pacientes com alto índice de doenças cardiovasculares prévias, hipertensão pulmonar, miocardiopatias crônicas, que é o que é descrito normalmente mesmo na literatura. Os nossos casos não fugiram desse padrão, então muito, muito comum a gente encontrar alterações crônicas nesses pacientes, principalmente cardiovasculares. E o terceiro tipo de alteração que a gente viu frequentemente nesses pacientes são aquelas alterações relacionadas ao choque inflamatório, como um grande índice, praticamente em quase todos os pacientes, uma necrose tubular aguda. Aqui a gente vê uma necrose centrolobular relacionada ao choque no fígado de um dos pacientes. Ao final de 2020, como eu comentei com vocês, a gente já tinha conseguido estudar 80 pacientes, e aqui eu mostro, então, a prevalência dessas alterações principais. Então, mostrando aqui alguns exemplos de doenças crônicas muito prevalentes, como hipertrofia do miocárdio, fibrose do miocárdio, uma pequena incidência de alterações relacionadas ao vírus. Então, apesar das doenças cardíacas ou das manifestações cardíacas serem amplamente estudadas nesses pacientes, e muitos pacientes terem complicações cardíacas, elas acabam sendo uma mistura da lesão pelo vírus, da lesões isquêmicas, com alterações prévias que esses pacientes já apresentam. Então, alterações causadas diretamente pelo vírus, como, por exemplo, as miocardites virais, elas são, na verdade, não muito frequentes nesses pacientes, não chegando nem a 20%, apesar de estarem presentes. Aqui, alterações no rim muito frequentes, como já mostrei, por exemplo, a necrose tubular aguda, algumas alterações também vasculares, como as tromboses glomerulares. No cérebro, a gente viu muitas alterações inespecíficas, como uma gliose reativa, congestão, alguns focos de hemorragia, também a presença de trombos. Vocês veem que os trombos de fibrina, eles aparecem praticamente em todos os órgãos. E uma coisa que nos chamou muito a atenção foi a depressão linfóide em em todos os pacientes, né, aqui em 100% dos pacientes, onde a gente conseguiu uma representação do baço, que foram 61 pacientes em 80. Então, esses achados sistêmicos, eles são muito semelhantes ao que são descritos por outros grupos, né? Então, aqui eu mostro um exemplo de um outro grupo que estudou um conjunto de autópsias, se eu não me engano, 40 autópsias nesses pacientes, mostrando também uma baixa taxa de miocardite nesses pacientes causadas pelos vírus, apesar de um infiltrado inflamatório mais escasso, mais presente num número maior de casos. Aqui um outro exemplo, né, muito semelhante ao nosso, alterações renais agudas prevalentes e alterações relacionadas à infecção viral direta menos frequentes. Um outro aspecto que a gente estudou nesses pacientes foi a distribuição a distribuição da infecção viral nos diferentes órgãos, tentando estudar um pouquinho os órgãos que poderiam estar relacionados tanto à disseminação da doença, como ao desenvolvimento de testes diagnósticos, como, por exemplo, a presença de vírus na saliva, que é atualmente usada na rotina para fazer o diagnóstico desses pacientes. Então, hoje é muito bem conhecido que esse vírus está presente na saliva, e a gente consegue, então, identificar ou localizar o vírus através de diferentes técnicas, através de PCR, através de imunistoquímica, através de microscopia eletrônica, no tecido oral, no tecido periodontal, nas glândulas salivares, mostrando, então, aqui a alta expressão, então, dos receptores de entrada desses vírus nas glândulas salivares e do próprio vírus aqui, através de imunistoquímica. Outros órgãos interessantes que foram estudados, como, por exemplo, a presença do vírus na mucosa intestinal, mostrando que, muito provavelmente, esse vírus, ele pode ser
até excretado pelas fezes, como já foi descrito, e a presença aqui do vírus através de reação imunistoquímica no testículo, associada a outras alterações inflamatórias que muito provavelmente comprometem a função do testículo na produção de células germinativas desses pacientes. Esses nossos achados, eles também coincidem com outros grupos que descrevem também uma presença generalizada, na verdade, desses vírus em vários órgãos, né? Então, esse aqui é um trabalho muito bonito, a gente está vendo aqui a localização do vírus mostrada por cores, né? Quanto mais escuro aqui esse roxo, maior a taxa viral, a carga viral nesses órgãos, né? E, na verdade, nós que trabalhamos com esses métodos de identificação, diferentes métodos de identificação de vírus em tecido, a gente acredita que, na verdade, qualquer tecido, qualquer órgão que se estudar na COVID, ele vai possivelmente estar infectado pelo SARS-CoV-2, né? Então, a gente viu essa infecção realmente disseminada por todos os órgãos, disseminada pelos vasos, pelos endotélios, então isso muito provavelmente, certamente, é uma das grandes explicações para a grande agressividade dessa doença de uma forma sistêmica. Nos meus minutos finais, então, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês o que a gente aprendeu estudando uma situação particular da COVID, que é a COVID grave em crianças, que felizmente é pouco frequente, mas que ganha importância com a passagem do tempo, e agora que as crianças não estão vacinadas e muitos adultos estão vacinados, mas felizmente parece que isso se estabilizou, ou seja, que realmente a criança responde de uma forma favorável à infecção, mas existem sim as formas graves. A gente já teve mais de 2.000 óbitos de crianças no Brasil, então é uma coisa muito importante no nosso meio. O Brasil, agora isso mudou um pouquinho, mas até alguns meses atrás o Brasil era o país onde mais existia mortes de crianças por Covid, então é uma particularidade da nossa da nossa realidade, então muito importante para nós. E a criança, ela tem duas formas de apresentação da COVID-19. Uma forma caracterizada pela insuficiência respiratória muito semelhante à COVID do adulto, e uma forma particular que a gente conhece como síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma forma de apresentação onde caracteristicamente as alterações elas são muito mais extrapulmonares do que pulmonares. Então, nessas crianças, nós não sabemos exatamente todos os mecanismos envolvidos, mas essas crianças apresentam uma lesão cardíaca com disfunção, insuficiência cardíaca importante, que dá gravidade a esse quadro. São crianças com quadro muito grave, todas elas necessitando de UTI, com uma prevalência alta de sintomas gastrointestinais, então diarreia, vômitos, dor abdominal, manifestações de pele, manifestações neurológicas, podendo ter manifestações respiratórias em menor monta, e muitas vezes, porque esse quadro de apresentação clínica é diferente da COVID tradicional, pode existir uma grande dificuldade em se fazer o diagnóstico e, na verdade, até de se lembrar do diagnóstico, de se pesquisar o vírus e pesquisar a COVID nessas crianças. Então, o que a gente percebeu, estudando a autópsia de 5 dessas 5 crianças que faleceram pela COVID, é que, diferente do que é sugerido pela literatura, a literatura sugere que essa síndrome inflamatória multissistema pediátrica seja, na verdade, uma resposta imune tardia à infecção viral. Então, teoricamente, uma criança que poderia ter até um quadro viral limitado, ela desenvolveria uma alteração imune, como se fosse uma doença autoimune, onde ela teria uma inflamação sistêmica que levaria esse quadro
clínico. E, na verdade, o que a gente vê nessas autópsias é que nessas crianças com a COVID grave também existe uma grande lesão e uma grande agressão viral nos diferentes órgãos. E o vírus está presente nos diferentes órgãos, também nas crianças com quadro grave. Então, a gente vê aqui uma miocardite importante, uma miocardite caracterizada por infiltrado misto de linfócitos, eosinófilos, uma grande agressão do tecido miocárdico, aqui marcado por marcadores de necrose, aqui marcadores de células inflamatórias, e essa miocardite, então, responsável pelo quadro de insuficiência cardíaca, que neste caso, dessa criança específica, levou ao óbito em menos de 24 horas. E a microscopia eletrônica desse coração mostra a presença do vírus em várias células, no cardiomiócito, no fibroblasto do coração, na célula endotelial que reveste esse ventrículo esquerdo, que reveste esses ventrículos, mostrando, então, mostrando a possibilidade de infecção, de invasão e de agressão desse vírus em vários tipos celulares, o que, em parte, justifica, então, a gravidade do quadro, né? A gente vê na mídia, a gente vê na literatura as miocardites que poderiam estar relacionadas à própria vacinação, que são relatos que existem na literatura, mas a miocardite na criança que tem a COVID também é uma preocupação que a gente deve ter em mente. E apesar de nessas crianças o quadro ser predominantemente extrapulmonar, a gente percebe que aquelas microtromboses descritas em adultos, elas estão presentes nas crianças também. Então, isso é um achado importante, os pediatras conhecem esse fenômeno, sabem que essas crianças, elas têm que ser tratadas para a prevenção dessas microtromboses, seja no quadro da COVID clássica, seja no quadro da síndrome inflamatória multissistêmica. Essas crianças, como eu disse, apresentam um quadro abdominal muito frequente, dores abdominais muito importantes, elas podem apresentar quadros, por exemplo, como aconteceu com uma das nossas crianças, como quadro de entrada simulando uma apendicite, e a gente vê aqui que o SARS-CoV-2 ele causou uma grande inflamação intestinal, com a presença do vírus em glândulas intestinais, mostrando esse mesmo padrão de agressão na mucosa intestinal, aqui mostrando a presença do vírus até no tecido cerebral, num vaso cerebral e também nas células da glia, numa criança que tinha um quadro neurológico, um quadro caracterizado por múltiplas convulsões, como uma primeira forma de apresentação. Então, às vezes o diagnóstico é muito difícil, porque esses quadros, eles realmente podem ser bastante heterogêneos, e a COVID, às vezes, pode nem ser lembrada como um diagnóstico diferencial. E a gente acabou propondo, então, que a apresentação da COVID na criança pode ter esse quadro mais pulmonar, parecido com o do adulto, principalmente nas crianças onde existem comorbidades importantes, como, por exemplo, crianças com câncer, crianças com malformações, e nas crianças rígidas, nas crianças sem comorbidades, nas crianças saudáveis, tende a prevalecer esse quadro da síndrome inflamatória multissistêmica, com comprometimento de vários órgãos. Finalmente, para terminar, então, nós estamos passando para uma fase de estudo, então, uma das nossas perguntas é se essas diferentes variantes, se as variantes do vírus podem trazer quadros histológicos diferentes. A gente sabe que o quadro principal, o quadro de insuficiência respiratória, ele é muito parecido entre todos os pacientes, mas, logicamente, existe essa pergunta se as diferentes cepas, elas podem trazer diferentes quadros clínicos e diferentes manifestações sistêmicas. Então, nesse momento, a gente está tentando identificar
essas variantes nos nossos pacientes e tentar fazer essa comparação, a gente não tem esses dados ainda, e, logicamente, também o que a comunidade científica agora está querendo saber é como vão evoluir esses pacientes com essa COVID longa, com essa COVID arrastada, e mesmo os pacientes que se recuperam. E eu trouxe aqui, então, para finalizar a aula, um exemplo do que a gente tem visto agora, que não tem relação com autópsia, mas é um paciente que teve uma internação muito longa, de mais de 3 meses em ECMO, e acabou sofrendo acabou sendo submetido a um transplante pulmonar, e a gente vê, então, aqui o explante, né, esse paciente. Na verdade, esse paciente especificamente, ele, infelizmente, acabou de falecer, mas o transplante dele foi feito em julho, e a gente vê uma fibrose pulmonar absurdamente intensa, né, difusa. Então esse pulmão é quase um pulmão branco. Não sei se não sei se todos estão acostumados a ver uma peça pulmonar, né, mas todas essas áreas mais claras, menos vermelhas, são traves de fibrose, uma fibrose extensa. A gente praticamente não vê pulmão normal, mostrando aqui na histologia esse padrão de fibrose difusa e às vezes de cicatrizes mais grosseiras. E como eu falei lá no início da aula, aquele trombo, aqueles vasos que trombosaram, aqueles vasos que a princípio apresentavam tromboses numa fase mais aguda, eles podem também sofrer remodelamento, eles podem também fechar por fibrose, e isso certamente vai aumentar a pressão pulmonar e pode levar a uma situação de hipertensão pulmonar nesses pacientes. Então, tudo isso a gente está ainda para estudar, para conhecer melhor e para aprender melhor. Esse exemplo que eu estou trazendo para vocês realmente é um quadro extremamente grave, né? Então, felizmente a exceção, mas é uma possibilidade de evolução dessa lesão pulmonar com uma grande fibrose, que nesse caso era incompatível com a vida, e que determinou a realização de um transplante pulmonar. Então, eu vou parar por aqui, e eu gostaria de apresentar a nossa equipe, agradecer a essa equipe que tem trabalhado intensamente desde o início da pandemia. Para mim é uma felicidade que a gente possa ter tido essa oportunidade de realizar esses estudos e continuar trabalhando na investigação dessa doença, e eu queria de novo agradecer o convite de vocês, e me coloco à disposição, então, para responder as perguntas. Muito obrigada. Professora Marisa, obrigado pela excelente apresentação. Acho que a gente tem muito ainda para aprender, mas com certeza com essa autópsia minimamente invasiva a gente está trazendo à luz muitos conhecimentos acerca da patologia e das alterações histopatológicas nos vários órgãos, né, que a gente tem na COVID. Agora, talvez procurar depois com as variantes se a gente vai encontrar a mesma coisa ou se vai ter alguma alterações diferentes. Eu vou passar para o professor Amaro para falar, e após a fala do professor Amaro a gente abre para as perguntas. Já tem algumas perguntas aqui no chat, tá bom? Professor Amaro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, e fica à vontade para falar para a gente sobre micoses invasivas na COVID-19, desafios do diagnóstico histopatológico. Muito obrigado, Amaro. Obrigado a todos mais uma vez pelo convite e pela participação. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, o tema da minha apresentação é sobre micoses invasivas na COVID-19, desafios do diagnóstico histopatológico. Assim, é engraçado que logo no começo da nossa apresentação hoje à noite, o doutor Ângelo, a professora Marisa e o Carlos Magno começaram a falar mais ou menos um termo assim, o que é que tem de novo nessa doença, né? Assim, parece que a cada 2, 3 meses a gente tem uma nova
A gente tem uma novidade na Covid-19, tem uma nova onda, tem algo que está em voga para ser estudado do ponto de vista histopatológico, dados epidemiológicos novos, cepas novas. E aí o que aconteceu em maio desse ano? Né? De repente começou a ser relatado pela literatura e pela imprensa leiga, né? Pela imprensa mundial, né? Um aparecimento de uma grande quantidade de casos de mucormicoses em pacientes com Covid na Índia, né? Aqui tem uma página do The Times of India, dia 6 de maio de 2021, né? Que eram casos de infecção secundária na Covid-19 por mucormicose, semanas após a hospitalização dos pacientes, principalmente a forma rino-órbito-cerebral, em pacientes que tinham diabetes mellitus descompensados e com uso de corticosteroides em doses altas, com uma mortalidade em torno de 31%, né? Aqui são fotografias de alguns hospitais da Índia, né? Uma epidemia de mucormicose que se inicia em maio, né? A ordem Mucorales são fungos, diversos gêneros de fungos que são ubíquos na natureza, no ambiente. Em geral, não causam doença em pacientes que têm suscetibilidade, que eu vou falar mais adiante. Os gêneros mais comuns são os rhizopus, o mucor, rhizomucor, mas também tem alguns gêneros que são emergentes, como a conigamela, a lixtêmia, a saxênia e a apofisomyces. Na imprensa internacional começou a ser divulgado que é uma doença causada por um fungo negro, um black fungus, né, infection, ou mucormicose. Vários painéis alertando através da imprensa os sinais clínicos, os sintomas e sinais clínicos para a detecção precoce dessa doença. Vale lembrar que os mucorales não são fungos dematiáceos, eles não são produtores de pigmento de melanina, né? Mas esse nome, black fungus, fungo negro na Covid-19, foi devido ao quadro clínico que a gente conhece bem, né? O grupo de infectologistas que está aqui presente, né? De patologistas e clínico de forma geral, que a mucormicose é uma doença invasiva em paciente imunocomprometido, em paciente diabético descompensado com cetoacidose, que produz lesões graves, invasivas, que causam necrose, e essa necrose tecidual tem um aspecto enegrecido, e daí vem o nome, o termo que é utilizado correntemente agora nessa início dessa explosão de casos de mucormicose na Índia, né, e no mundo e em outros lugares, né, que é o fungo negro, mas é devido à necrose tecidual que ele causa com esse aspecto enegrecido dos tecidos. Aqui é um relato de casos de uma mucormicose facial, né, com acometimento da órbita e dos seios nasais, né. Aqui a gente vê o aspecto externo do paciente com a necrose tecidual, com uma úlcera extensa, né, com a presença de supuração e com a presença de supuração, inclusive envolvendo o globo ocular. O aspecto microscópico do Rhizopus arrhizus, né, com a espongióforos arredondado, né, e uma ressonância magnética nuclear demonstrando a evasão da órbita dos tecidos moles em torno do olho aqui à esquerda e da maxila, né, tecidos moles. Aqui tem o aspecto microscópico do Rhizopus arrhizus, né, o esporógio arredondado e esporangiosporos com esse aspecto que lembra um pouco a levedura do histoplasma. Mas, no entanto, a mucormicose ela é bem conhecida em alguns desastres naturais. Ela só ocorreu não ocorre apenas nesse momento da Covid-19. A gente observou também uma explosão de casos de mucormicose, por exemplo, no tsunami de 2004 no Sri Lanka, né, que afetou uma boa parte da costa da ilha, né, e com a inundação, né, com as enchentes, né, com os destroços, principalmente destroços de madeira na costa, essas fagulhas e a madeira assim, causaram diversos ferimentos penetrantes, né, com ulcerações e carrearam mucor com infecções cutâneas extensas, né. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem um relato da época do tsunami de 2004, né, publicado no Lancet em 2005. Aqui a gente observa um paciente que tem uma lesão no ombro direito, uma lesão necrótica, né?
Esse mesmo paciente apresentava também outra lesão na coxa direita. A gente observa que são úlceras extensas que, após o hibridamento cirúrgico, aparentemente elas parecem muito superficiais, mas causam uma dor intensa, um eritema, um aspecto enegrecido do tegumento, e elas são profundas, né, acometem o subcutâneo e vão até penetram a face muscular e a camada muscular. Com o debridamento, né, observa-se que tem acometimento dos grupos musculares, né, e tem esse aspecto enegrecido nos bordos na necrose. Aqui, o exame histopatológico do material que é enviado após esse debridamento. A gente vê aqui um vaso sendo invadido, a parede do vaso, por uma hifa que tem um hifomiceto hialino, né, que tem uma parede irregular, varicosa, com ramificações em ângulo de 90 graus, algumas fragmentadas, e nesses casos do tsunami do Sri Lanka, a principal gênero que foi recuperado por meio de cultura e por meio de biologia molecular foi a Apophysomiasis trapeziformis. Um outro evento que ocorreu, um surto de mucormicose, é o tornado que ocorreu no Missouri em 2011, né, com a vasta destruição na região onde ele passou e também com destroço de grande quantidade de madeira, né. Essa madeira adquire mofo, ela produz fagulhas que acabam causando ferimentos penetrantes e com isso carrega o muco, causando lesões cutâneas, né. No tornado Joplin, que foi em 2011, foi publicado no New England esse relato com uma sequência de 13 casos por onde passou o tornado, né? Nesse surto de mucormicose cutânea, o principal agente foi a Apophysomiasis trapeziformis, causando também lesões profundas. Aqui tem um paciente que tem uma lesão no braço esquerdo, no flanco direito, e com debridamento cirúrgico fica claro que são úlceras necrotizantes que são penetrantes, acometem o subcutâneo e a camada muscular. E aqui, novamente, o histopatológico do material que é enviado para análise, que demonstra a angioinvasão, o caráter angioinvasivo com trombo micótico, com hifas permeando a parede do vaso, causando trombose, isquemia e necrose tecidual. Então, o que fica claro nessas três situações, tanto na Índia quanto no tsunami do Sri Lanka e no tornado Joplin, no Missouri, nos Estados Unidos, é que a gente observa o papel da anatomia patológica em examinar essas lesões após a secção de desbridamento cirúrgico, que é uma das principais formas de tratamento da mucormicose, a detecção dessas hifas, né? E os problemas relacionados ao diagnóstico preciso dessas hifas eu vou abordar ao longo da aula para vocês, que é o objetivo do porquê que eu estou trazendo esse assunto nessa reunião, é que a anatomia patológica ela tem um papel importante no diagnóstico dessa doença. Assim, é através do exame histopatológico que a gente vai determinar que a hifa da mucormicose, dos mucorales, elas causam lesão tecidual, elas causam angioinvasão e isquemia, além da identificação que é o padrão ouro por cultura e associado com a biologia molecular, por meio de PCR e por sequenciamento para determinar com forma mais precisa o gênero e as espécies dos mucorales. A mucormicose, ela não é exclusiva desses eventos epidêmicos, como eu citei para vocês, ela está presente como uma doença que ocorre em pacientes que são mais suscetíveis. Aqui tem um artigo que foi publicado pelo professor Márcio Nucci, da UFRJ, em 2019, em que são relatados 143 casos de mucormicose na América Latina entre 1960 e 2018. São 143 casos, dos quais 59 são do Brasil, né? Os pacientes, principalmente, eles apresentam diabetes mellitus, eles apresentam um quadro de imunossupressão associado a transplante de órgãos sólidos, uso de corticosteroides e pacientes pós-transplante alogênico de medula óssea. As principais espécies que são isoladas aqui no Brasil, como é bem relatado na literatura, são as espécies de Rhizopus. O gênero Rhizopus é o mais comum no Brasil, como também em outros países da América Latina.
Os principais fatores de risco da mucormicose vocês conhecem bem, né? Só recapitulando: pacientes com diabetes mellitus, especialmente aqueles com cetoacidose diabética, tratamento com corticosteroides em doses altas, aqueles pacientes com malignidades hematológicas, os pacientes pós-transplante de medula óssea e de transplantes de órgãos sólidos com uma dose de imunossupressor alta, né? Aqueles pacientes que se encontram linfopênicos e neutropênicos, pacientes sob tratamento com deferoxamina, pacientes com sobrecarga de ferro, que eu vou falar mais um pouco adiante sobre o papel do ferro na fisiopatogenia da doença, aqueles pacientes com AIDS em estágio avançado, que tem uma profunda linfopenia e comprometimento, inclusive da alça da resposta TH17, pacientes em uso de drogas injetáveis pela inoculação do fungo, né, em vasos, em tecidos de partes moles, aqueles pacientes que sofreram trauma e queimaduras, né, eu mostrei para vocês um evento da Covid-19 que seriam pacientes que ou diabéticos ou uso de excesso de imunossupressores, e em duas situações em que a mucormicose foi principalmente a forma cutânea após um evento, um desastre natural, mas a mucormicose da forma cutânea, com inoculação direta, ela pode ocorrer também em pacientes queimados, né, que são pacientes que têm feridas abertas, são pacientes que estão em estado de imunossupressão e que os curativos eles podem ser contaminados com mucor, né, presentes no ambiente, e aí causar feridas invasivas e graves que necessitam de um desbridamento e que podem até se tornar uma doença sistêmica com comprometimento do indivíduo, né? E aqueles com uma desnutrição grave. De uma forma geral, assim, a mucormicose rinóbile cerebral, que é a que está sendo mais relatada agora na Covid-19, uma proposta do mecanismo fisiopatogênico em linhas gerais, aqueles que têm um diabetes mellitus descompensado, eles acabam acumulando no tecido uma taxa alta de glicose, né? A presença de ferro livre, de sideróforos e de corpos cetônicos, né? De produtos metabolismos ácidos, né? O meio fica mais ácido, um aumento da glicose e esse aumento de ferro, que isso vai levar a um estresse oxidativo no retículo endoplasmático, levando ao aumento da expressão da proteína reguladora de glicose 78 kilodaltos, a GRP78, tanto nas células epiteliais como nas células endoteliais. Essa proteína ela vai ser carreada por chaperonas para a superfície das células epiteliais e endoteliais e vão se ligar a uma proteína que recobre os fungos da ordem dos mucorales, né? Muitos dos gêneros dos mucorales, que é a COTH3, mas também tem a COTH1, a COTH2. Eles é uma proteína homóloga ao GRP78, vai se ligar à GRP78, e com isso vai permitir a entrada do Rhizopus, no caso o Rhizopus oryzae, aqui que é um mucor que é muito estudado, penetrar no epitélio, no tecido, causando lesão na matriz extracelular e na membrana basal, em proteínas como laminina, colágeno 4 e fibras de reticulina. Vai se aderir também à proteína GRP78, que está presente, está expressa na superfície de células endoteliais, causar angioinvasão, trombose, e essa trombose vai levar à isquemia tecidual, causando a maior expressão, maior estresse oxidativo em células epiteliais e endoteliais do tecido, aumentando assim a capacidade de invasão tecidual dos mucorales, né, causando lesão, atingindo vasos, causando essa isquemia, trombose e disseminação sistêmica ou pelos tecidos, através dos tecidos, né. As formas clínicas da mucormicose, como vocês bem sabem, tem a principal forma relatada, a rinóbile cerebral, a pulmonar, a gastrointestinal, a cutânea, a renal, o sistema nervoso central e a forma disseminada. O diagnóstico da mucormicose, eu vou me ater em detalhes, né? Eu vou especificamente falar de alguns problemas diagnósticos do ponto de vista histopatológico, mas o diagnóstico ele é principalmente calcado através da cultura de amostras, né, que é o padrão ouro, associado ao histopatológico, de forma que a gente consiga diferenciar aquilo que é colonização de invasão. Um diagnóstico muito comum, a PCR sequenciamento, né, também tem o mal de Toff, espectrometria de massa, tem também a
a beta-glucana e a galactomanana, que são específicas para aspergillus, ou seja, sendo negativa e a presença de uma possível infecção por hifomicetes invasivo, com esses dois marcadores negativos, a gente consegue excluir a aspergilose, né? E por que é necessário a gente ter um diagnóstico preciso de gênero, né? De diferenciar a aspergilose, fusariose, mucormicose e outros hifomicetos nos pacientes imunocomprometidos que têm a suspeita de infecção fúngica invasiva. Por causa do tratamento antifúngico, a resistência a antifúngicos no tratamento tanto inicial como no tratamento de manutenção. Como vocês bem sabem, o grupo de infectologistas que está aqui reunidos, eu não vou entrar em detalhes, mas isso é extremamente importante a gente entender e a gente saber, para quem está lidando com a terapêutica desses pacientes, entender melhor qual é o diagnóstico preciso de gênero do fungo. E, para isso, tem um papel da histopatologia. E onde que a histopatologia ela se situa e quais são os avanços atuais e como é que a gente pode, através da histopatologia, a gente chegar no diagnóstico do fungo. No caso dos mucorales, começando pelo HE, que é a coloração básica da histopatologia, né? Os tecidos corados com hematoxilina e eosina. Eles produzem nos tecidos hifas que são irregulares, a gente observa aqui nessa panorâmica dessa micrografia, hifas de variados tamanhos, algumas pequenas, outras um pouco mais alongadas, né? Elas não têm um padrão muito regular, porque são hifas muito frágeis, inclusive isso é um problema na cultura, se a cultura ela não tiver uma boa técnica no momento de semeio, pode fragmentar a hifa e fazer com que ela não cresça, né, em cultura, né? É uma hifa frágil. São hifas fragmentadas, pouco septadas, raramente você observa uma hifa que tenha septação. Aqui tem uma mais larga, que parece uma fita larga, né, que tem aqui uma septação rara, mas é diferente do aspergillus, como eu vou mostrar para vocês mais adiante, que tem septos regulares. Elas são hialinas, elas são transparentes, elas não são pigmentadas. Elas podem ser descritas como varicosas, elas apresentam ao longo da sua extensão áreas de dilatação, que pode ser até maior do que está aqui representado nessa micrografia, e necrose tecidual, que é muito comum, né? Devido à angiovasão, à lesão de vasos, com trombose e isquemia tecidual. Então, quando se observa um HE e as colorações especiais, principalmente o GROCOT, que é a coloração essencial para a gente definir a morfologia de fungo, seja ele hifomiceto, seja ele leveduriforme, a gente deve descrever, principalmente, esses aspectos morfológicos. O tamanho da hifa, a ramificação, se a ramificação ela é em 45 graus ou 90 graus, se ela é dicotômica, ou seja, se a ramificação tem a mesma largura e espessura da hifa central, que originou o ramo, né? Se a septação ela é regular, se ela é esparsa ou se ela é ausente, se as paredes das hifas elas são paralelas ou elas apresentam constricções com varicosidades, ou se elas não são paralelas de forma regulares, né? Se tem a presença ou não de cabeça conidial e o tipo de lesão tecidual, principalmente a angiovasão, se ela atinge vasos, causa trombose, isquemia tecidual, e o padrão da resposta inflamatória, seja mínima, ausente, principalmente naqueles pacientes imunocomprometidos, se ela produz uma resposta neutrofílica, se ela produz uma resposta granulomatosa, que isso pode ser observado nas infecções por hifomicetes, principalmente naqueles pacientes neutropênicos que depois recuperam a contagem de neutrófilos, quando, por exemplo, ocorre a pega do enxerto no transplante de medula óssea, ou depois de receber um estimulador de colônia de neutrófilo. Então, isso pode acontecer após a recuperação da contagem de leucócitos, a resposta tecidual ter um aspecto um pouco mais celular, com às vezes focos de reação granulomatosa e formação de micros abscessos. Mas, em geral, como são pacientes imunocomprometidos e com algum
e com algum aspecto do ramo da imunidade, principalmente mediada por neutrófilo, linfócito e ATH17, a gente pode ver um mínimo de resposta inflamatória tecidual, além da isquemia tecidual que compromete a resposta imune local. Aqui tem uma coloração de Grocket, aqui tem um vaso, né, aqui é um pulmão de um paciente transplantado, que a gente fez uma autópsia minimamente invasiva durante esse período da Covid-19. Ele não teve Covid-19, mas no órgão enxertado, ele acabou adquirindo uma mucormicose com lesão extensa do pulmão, assim, com vários trombos micóticos, causando infarto pulmonar, com necrose tecidual extensa. E a gente observa aqui a parede de um vaso, né, que a coloração de Grocket, ela permite você visualizar bem a parede de um vaso, com várias hifas fragmentadas, com ramificação em 90 graus, que é típico da mucormicose, dilatações com varicosidades, atravessando aqui a parede do vaso e ganhando o parênquima tecidual, aqui uma hifa dilatada, irregular, outras hifas aqui, permeando os septos alveolares necróticos, com uma necrose coagulativa extensa do tecido. Aqui uma aproximação, a gente vê a ramificação em 90 graus na mucormicose, hifas de tamanhos diferentes, o acometimento da parede do vaso. Aqui, por exemplo, a gente tem um septo, mas é um septo raro, a gente não observa nas demais hifas, e uma varicosidade típica da mucormicose, né? Irregularidade da parede, não são paredes paralelas, como eu vou mostrar para vocês em espécie como o Aspergillus, né? Aqui uma área de necrose com hifas fragmentadas. O diagnóstico diferencial da mucormicose, né? Os principais, eu vou discutir com vocês o diagnóstico morfológico dos principais agentes que podem mimetizar a mucormicose. Aqui, um caso de uma paciente de 68 anos, pós-transplante de medula óssea por mieloma múltiplo, no 14º dia, com neutropenia persistente, que entrou em insuficiência respiratória, choque refratário e veio a óbito. Na autópsia dessa paciente, a gente observa várias lesões em alvo, né, hemorrágicas com o centro necrótico mais acinzentado. Não deixa de ter um aspecto enegrecido, como a gente observou na face daquele paciente com mucormicose. Então, assim, os hifosmicetos, quando eles causam invasão, eles também causam lesões necróticas que têm esse aspecto enegrecido. O aspecto enegrecido é devido à necrose tecidual. Quando a gente examinou esse pulmão, né, com essas várias lesões em alvo, com esse aspecto hemorrágico, né, aqui, para os infectologistas que estão acostumados com o sinal do halo, né, da tomografia de cortes finos do tórax, né, do paciente que tem uma suspeita de aspergilose, a tradução histopatológica, patológica do ponto de vista macroscópico, é isso, é o centro necrótico pelo trombo micótico e a presença de sangue que vai dar aquele aspecto de halo na tomografia, né, que é a hemorragia em torno da área de necrose. Quando a gente representou a macroscopia, a microscopia dessa área com essa lesão em alvo, a gente observa um vaso da artéria pulmonar, todo ele permeado por hifas de Aspergillus, causando uma necrose tecidual extensa e com hemorragia em torno da área de necrose. E aqui a gente vê, numa área próxima a um brônquio, né, que tem comunicação com o ar, a gente vê inúmeras cabeças conidiais. Aqui é o aumento maior, a gente vê a cabeça conidial, o corpo, que pode ser também chamado de corpo de frutificação, do Aspergillus, né? Aqui tem a vesícula, as fiálides e as conídeas, numa área de alta proliferação de fungo e que tem contato com um brônquio, né? Com o meio externo. A presença de cabeça conidial, ela é um achado que você consegue fechar com certeza que a espécie de fungo que está causando essa lesão é um Aspergillus, mas nem sempre a gente consegue observar essa cabeça conidial. Quando a lesão não tem contato com o meio externo, com uma via aérea, então não vai ter a produção dessa cabeça, do corpo de frutificação. Então, vão aparecer alguns aspectos morfológicos que podem confundir com a mucormicose, com os vários gêneros da ordem do Mucorales. Aqui tem o vaso, aquele vaso ali daquela área onde tinha a lesão em alvo,
o vaso necrótico todo permeado por hifas de aspergillus, e o Grocket revela essa grande quantidade de hifas causando uma lesão vascular, uma angioinvasão. Aqui é a típica hifa do aspergillus, né, com paredes paralelas, com septações que são regulares, que são frequentes, com a dicotomia da hifa, uma ramificação em 45 graus, mas que se tiver em áreas que tem a necrose, que tem uma grande acidose tecidual, elas podem apresentar dilatações, como por exemplo aqui nessa área, um pouco mais à esquerda, no canto inferior do slide, dilatações que, se você obter uma amostra de tecido por agulha, numa biópsia, que não mostra o aspecto típico da hifa, pode se confundir com mucor, com fusário, com tricoderma, com Pecilomyces, com outros gêneros de infomicetos. Aqui tem um relato de caso que foi publicado pelo grupo de Manaus, né, de patologistas que também fez autópsia durante esse período da Covid-19, um homem de 71 anos com hipertensão, diabetes, doença renal crônica, e que tinha uma galactomanana positiva, acabou vindo a óbito por choque refratário e foi diagnosticado uma aspergilose invasiva. O sequenciamento demonstrou que o aspergillus eram penicilioides. O histopatológico mostrou a presença de vários trombos, né, uma metaplasia escamosa do epitélio alveolar e a invasão pelas hifas de aspergillus com algumas áreas com contato com o meio externo, com a presença da cabeça conidial. Aqui tem um caso de fusário. O fusário, ele tem uma hifa que é um pouco mais fina que a do aspergillus, ela pode ter uma ramificação errática, que pode ser de 45 a 90 graus. As septações delas são raras. Elas podem apresentar algumas globosidades que são um pouco características do tipo do fusário, do gênero do fusário, mas ela pode apresentar varicosidades grandes e extensas que podem simular o mucor, podem aparecer, às vezes, que é uma pseudohifa de uma cândida, ou às vezes ela pode ser muito regular, que pode simular um aspergillus. O fusário é um grande problema no diagnóstico diferencial entre aspergillus e fusário, no diagnóstico diferencial dos infomicetos. Aqui tem uma coloração de PAS, que demonstra que a hifa do fusário, ela pode também apresentar uma ramificação de 45 graus. E aqui as globosidades, as varicosidades que dificultam o diagnóstico diferencial, como, por exemplo, com o muco, né? E cândida. Cândida é muito fácil quando você dá o diagnóstico da cândida invasiva, quando você tem uma superfície mucosa com vários esporos, que aos poucos eles vão se transformando em pseudohifa, vão alongando, e aí produz uma hifa verdadeira que invade o tecido. Como, por exemplo, aqui, a gente vê várias áreas que têm os esporos e que progressivamente eles vão apresentando algumas extensões, alongamentos, formando pseudohifas e hifas que são invasivas no tecido pulmonar, que é uma amostra de um paciente que tinha Covid, que a gente fez a autópsia desse paciente, e ele teve uma infecção secundária, um paciente que passou mais de 30 dias em terapia intensiva, e ele teve uma infecção fúngica pulmonar invasiva por espécie de cândida, pela cândida. Mas aqui a gente consegue ver claramente a presença de vários esporos, progressivamente formando pseudohifas e formando hifas verdadeiras que invadem o parênquima. Mas quando a gente tem uma amostra que ela não mostra claramente essa transformação da levedura para a hifa, é difícil você fazer o diagnóstico diferencial com mucor, com fusário, com outras espécies de infomicetos. Aqui eu aumento um detalhe, né, que mostra o alongamento da pseudohifa formando hifa verdadeira, com invasão tecidual. E apesar de, no HE, a gente vê claramente que são hifas pigmentadas, mas às vezes a coloração pode não ter uma boa qualidade e não ficar claro se trata de uma hifa, de um infomiceto ou de uma feoifomicose. Aqui é um caso de uma feoifomicose cerebral, que a gente observa uma existência necrose tecidual com uma resposta neutrofílica, algumas células, alguns histiócitos em torno da área mais abscedida, com fagocitose de hifas que têm um aspecto ocre, né, distorcidas, varicosas, com septações às vezes regulares, mas que ocorrem apenas em uma parte da hifa. Mas aqui fica muito claro que é uma
uma feoifomicose, mas nesse mesmo caso a gente pode observar algumas áreas que podem parecer, inclusive, uma levedura, um cromomicose. Então, a feoifo também pode entrar no diagnóstico diferencial difícil com os hifomicetos. E um outro problema que pode ocorrer é a infecção concomitante de diferentes gêneros. Por exemplo, aqui a gente publicou em 2015 um relato do caso de um paciente com leucemia mieloide aguda, que ele tinha infecção por Rhizopus e fusário pelo grupo do professor Gil Bernard, que o autor foi o João Nóbrega, e envolveu um grupo de vários infectologistas daqui do Hospital das Clínicas, e que nesse caso teve uma infecção por Rhizopus e fusário na forma rino-órbito cerebral, foi feito um desbridamento cirúrgico e que a gente observava na biópsia, no material cirúrgico, morfologias diferentes de hifomicetos na lesão, com angioinvasão. Aqui tem setas em azul. As setas azuis apontam hifas de fusário e as setas em vermelho apontam hifas de mucormicose, de mucorales, que pelo sequenciamento era Rhizopus a Rhizos. Aqui tem uma fotografia, né, com o detalhe da foto anterior. Aqui na foto, na seta vermelha, a gente vê uma hifa longa de paredes irregulares, não paralelas, com uma angulação com ramificação em 90 graus, hifas varicosas, fragmentadas, aqui outra com ramificação em 90 graus. Essas são as hifas de Rhizopus, de mucorales, nessa lesão, com angioinvasão. Foi feita uma PCR, foi feito sequenciamento que demonstrou as duas espécies. E aqui, na seta roxa, as hifas de fusário solane. São hifas um pouco mais finas, que apresentam septações, elas podem ter ramificações em 90 graus ou aqui em 45 graus. Tem aquelas constrições e varicosidades próximas ao ponto de ramificação, mas que elas podem simular o próprio muco, né, pela varicosidade, pela heterogeneidade do comportamento morfológico da hifa de fusário. Então, somente com ou a cultura ou com sequenciamento, né, com a PCR, que a gente consegue dar um diagnóstico com certeza. Aqui seria um caso ideal que a gente poderia aplicar uma técnica que eu vou falar mais adiante para vocês, da hibridização in situ, que a gente poderia utilizar 2 sondas e a gente observar essas 2 morfologias determinando o gênero específico das hifas que estão presentes nessa lesão. Agora, recentemente, saiu um artigo do Lancet que demonstrou que fez uma revisão sistemática de 677 autópsias de pacientes com Covid, que mostra 13 casos com infecções secundárias por fungos. Os principais deles são aspergillos, são 8 casos de aspergillos, 2 casos que são hifomicetos não especificados e 1 caso de mucormicose. A mucormicose, apesar dela ter tido ter emergido, né, na Índia e ter tido toda essa repercussão, ela não é tão comum quanto, por exemplo, a aspergilose. Então, por isso que é importante a gente ter um diagnóstico preciso do ponto de vista através de cultura, de sequenciamento e histopatológico da diagnóstico da infecção por hifomicetos, porque eles podem ter morfologias semelhantes e eles estão presentes de uma forma ubíqua e podem causar infecções de uma forma que podem simular um ao outro, podem mimetizar um ao outro do ponto de vista clínico e histopatológico. A histologia, no diagnóstico das infecções invasivas por hifomicetos, ela apresenta uma discrepância com a cultura que pode chegar até 21%, e sim, alguns trabalhos, 2 trabalhos publicados na literatura nos últimos anos, né? Esses trabalhos, eles são com um número pequeno de casos, são de apenas alguns centros específicos. Pode ser que esses erros eles sejam maiores do que a gente tem relatado já na literatura. Esses erros são devidos aos mimetizadores, ou seja, confusão com as outros hifomicetos que podem simular uns aos outros, podem se assemelhar uns aos outros. Erros de classificação de terminologia e até mesmo desconhecimento completo de micologia por parte da equipe de patologia que avalia essas biópsias. Outro problema importante no diagnóstico histopatológico da infecção invasiva por hifomiceto
é que muitas vezes a amostra não é enviada para a cultura, que é considerado padrão ouro. A amostra ela é completamente enviada para a histopatologia, colocada em formol, impedindo que a gente faça a cultura, né? E aí a gente só vai contar com o histopatológico e com a PCR, se tiver padronizado no serviço, no material que está emblocado em parafina. Muitas vezes, no caso dos mucormicose, mas também em outros infomicídios, a cultura pode não ter crescimento por diversos motivos, pelo fato do paciente estar tomando antifúngico, pela fragilidade da IFA, por problemas técnicos no momento da semeadura, né, pela amostra ser exígua, de uma forma que a cultura ela não cresce nenhum fungo. E co-infecções por infomicídios. A cultura pode demonstrar vários infomicídios ou ter uma discrepância com aquilo que é observado nesta patologia, porque, na verdade, trata-se de um caso que tem co-infecções e que fica difícil determinar qual o gênero que causa a lesão tecidual. Aqui, como exemplo, aqui é um artigo que foi publicado em 2013 pelo grupo da doutora Kathleen Montoni, que durante o final da década de 90 até o início da década de 2010, ela estudou hibridização in situ para vários gêneros de fungos, tanto infomicídios quanto leveduriformes. Esse grupo da professora Kathleen Montoni, esse grupo padronizou a hibridização para vários agentes, que é uma técnica que é pouco utilizada, que eu vou falar de alguns problemas mais adiante, mas que ela poderia ser auxiliar para o diagnóstico tecidual preciso da infecção por fungos filamentosos, como também para fungos leveduriformes. Nesse artigo, ela mostra um painel com 4 figuras de infomicídios. Aqui a gente tem uma necrose tecidual nas 4 figuras, e no meio da necrose a gente observa hifas e alinas que apresentam uma ramificação errática, poucos septos, algumas varicosas, paredes paralelas, em alguns casos, mas que apresentam algumas dilatações e septações que não são tão regulares. Elas se assemelham umas às outras, né, nas 4 figuras. É difícil dizer especificamente qual é o gênero e a espécie de infomicídio que acomete esses 4 casos. Foi feito a cultura, né? Foi feito o sequenciamento e foi feito também a hibridização in situ e foi determinado que na figura A é o aspergillus, na figura B o fusário, na figura C o Pacillomyces e na figura D a cândida. Ou seja, um exemplo de como eles podem se assemelhar, de como isso pode trazer um problema na rotina diagnóstica. Então, o que esse grupo, no diagnóstico histopatológico complementar, a gente tem a imunistoquímica, que apresenta reação cruzada, pela presença de vários açúcares na parede dos fungos, né, que são antigênicos e que as reações, os anticorpos que são disponíveis, comerciais, e mais ainda aqueles que são feitos em house, eles têm um rendimento diagnóstico muito ruim por reação cruzada, inespecificidade dos anticorpos. A PCR de material emblocado de parafina nem sempre ela é padronizada em todos os serviços, né? Em geral está mais associado com centros de diagnóstico de laboratórios de referência, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz. A anatomia patológica do Adolfo Lutz, ela tem a capacidade de dar o diagnóstico por meio de PCR, tanto de material fresco, como também material emblocado de parafina, de fungos filamentosos e leveduriformes. Aqui na Faculdade de Medicina também a gente tem laboratórios dentro da patologia que podem também dar esse diagnóstico. E a hibridização, que esse grupo da doutora Kathleen Montoni se debruçou durante quase 15 anos e padronizou sondas e reações para diversos gêneros diferentes de hifas e de leveduras, ele demonstra que é uma técnica que mostra o diagnóstico, dá um diagnóstico rápido, em torno de 60 minutos a 2 horas, para terminar uma reação, tem um custo baixo, pode demonstrar
por meio de dupla marcação, a visualização de diferentes hifas, demonstrando a co-infecções, utilizando sondas diferentes. Mas, no entanto, é pouco validada porque os protocolos são muito variáveis para gêneros diferentes, né? Poucos grupos estudam, tem pouco interesse por laboratórios de patologia, principalmente laboratórios comerciais, né? Porque a rotina é voltada principalmente para o diagnóstico da infecção pelo EBV e HPV. Tem problemas técnicos que precisam ser resolvidos como problemas de sinal, né? Que varia de acordo com a probe que é utilizada na técnica da hibridização para determinados fungos, né? As probes de oligonucleotídeos e DNA, elas têm uma especificidade mais de 90%, mas uma sensibilidade variável, que pode ser ligadas à biotina ou digoxigenase. São as primeiras sondas que foram estabelecidas e padronizadas ali no final dos anos 90 pelo grupo, e por volta dos anos entre 2009 e 2013, quando são publicados os últimos trabalhos do grupo, eles padronizaram sondas de Lockheed Nucleic Acid Probes, né, que é a LNA, e a PNA, Peptidic Nucleic Acid Probes, que são sondas um pouco mais específicas, que mantém a especificidade, tem uma sensibilidade que é muito maior e que produzem sinais mais intensos nos tecidos, naqueles fungos analisados, padronizados, né? Aqui tem uma fotografia do último trabalho que o grupo publicou, né? Aspergillus, sequenciando o RNA, uma probe específica para o RNA ribossomal da região 5S, né? Mostra um sinal forte por meio da fosfatase alcalina aqui nesse tecido com angiovasão pelo Aspergillus. Observe que, assim, apesar da sonda, das sondas que foram desenvolvidas, elas terem sido mais específicas e mais sensíveis e apresentaram um sinal melhor, elas ainda têm alguns problemas que elas não marcam áreas que estão com hifas um pouco mais degeneradas e com necrose, né? Aqui uma sonda específica para Cândida, para a região 18S do RNA ribossomal, outra sonda específica para a região 25S do RNA ribossomal de Zygomycetes e outra sonda para a região 18S de Bacillomyces. Então, é uma técnica que pode ajudar de uma forma rápida a estabelecer um diagnóstico específico, gênero específico de hifomycetes nos tecidos. É uma técnica que não está disponível, pelo menos eu desconheço um laboratório, além do Lutz, que tem feito na prática, principalmente para Aspergillus e para as espécies de Aspergillus no tecido, a hibridização in situ, mas para outros gêneros não é feita de rotina. Eu desconheço outros laboratórios que tenham padronizado no nosso país. É um dos próximos passos que a gente tem intenção de estabelecer dentro do grupo de pesquisa da Covid-19, da patologia da Covid-19 e da patologia de doença infecciosa dentro do nosso departamento. E é isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu queria deixar o meu e-mail, dizer o meu muito obrigado e abrir espaço para as perguntas e as discussões de vocês. Obrigado, Amaro, pela excelente apresentação. Acho que há muitos desafios que a gente tem pela frente, né, para auxiliar no diagnóstico dessas micoses invasivas aí, esses casos de Covid. Acho que a gente tem muito que aprender. Eu vi que a gente está com um horário bastante adiantado. Muitas perguntas já foram feitas aqui pelo chat. A professora Marisa respondeu praticamente a todas elas. Muitas pessoas aqui parabenizando pelas Ângelo, por excelentes. me Carlos, permite por favor. dizer, vamos abrir uns 5 minutos para perguntas e respostas, ainda dá para a gente fazer, porque foi tão rico que acho ruim a gente desperdiçar também, se alguém quiser. Você manda. Né? Você manda. Posso dar uma sugestão, Ângelo? Por favor, Marisa, por favor. Talvez a gente deixar as perguntas agora para o Amaro, né, que acabou de falar agora porque eu respondi no chat, e vou dar um pouquinho de espaço para ele, então. Perfeito. Estou procurando aqui no chat, se alguém quiser se manifestar, por favor.
Carlos, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Carlos, por favor. Estou vendo aqui Na verdade, eu queria, em primeiro lugar, dizer que são palestras iluminadoras, né, ambas, e acho que quando a gente entra, né, em toda essa questão, a gente fica extremamente assim, feliz de ver que a gente consegue abrir espaços e interfaces com a patologia, né? A minha pergunta, na realidade, Amaro, é o seguinte: o que você acha em relação a toda essa, né, todo esse início, esse surgimento, essa reemergência da mucormicose relacionada à COVID-19, né? Quais são o que a gente pode esperar diante de novos fungos, né, em relação a isso? Nós temos a questão das aspergilose, temos a questão da mucormicose, e se a gente continuar a ter COVID, se surgirem novas variantes, se a gente tiver novas elevações, novas ondas que nós não esperamos, o que a gente pode esperar de fungos por aí por diante? O que você chutaria com a bola de cristal? Eu ficaria com o aspergillus. Eu acho que o aspergillus está muito presente no nosso meio. É um fungo bico. A gente já tem, acho que 2 casos entre as nossas autópsias de Covid desse ano com infecção secundária por aspergillus. Recentemente eu vi as autópsias de um grupo do Paraná que trabalhou conosco, que veio aqui, que foi um grupo assim muito feliz, assim, uma neuropediatra, Ana Gabriela, que veio fazer um estágio conosco e voltou para a sua cidade natal, Maringá, e fez a autópsia de 48 casos de suspeita de Covid-19, e dentre esses casos também tem infecção fúngica secundária. O grupo da Bahia também, liderado pelo professor Washington e o professor Geraldo, nas webinars que eles apresentaram, né, com os resultados da autópsia minimamente invasiva de Salvador, da Fiocruz, no Couto Maia, também tem infecções secundárias por aspergillus, né? Acho que o aspergillus está muito presente. Lógico, mucormicose também, os mucorales eles estão ubíquos no ambiente, mas a gente não pode também deixar de esquecer as leveduras, né? Cândida, né? São pacientes que estão entubados por um bom período de tempo, pacientes que estão com sonda nasointeral, nasogástrica, como vocês bem sabem, que estão tomando antibiótico de largo espectro, pacientes que podem ter traqueostomia, que podem ter superinfecção por bactérias, não só bactérias nosocomiais, mas por espécies de Candida, e que, como eu mostrei para vocês, a gente tem um caso que a publicação está em andamento, que tem uma infecção, tem o padrão ouro da pneumonia por Candida, né, que é o padrão histopatológico, a gente visualizar o tecido com as leveduras, as pseudoífas e as hifas de Candida invadindo o parênquima pulmonar. Então, a gente tem que pensar no aspergillus, na mucormicose. Existe, acho que, vários fatores ambientais na Índia que favorecem a mucormicose, né? Acho que já tem alguns relatos na literatura desse ano que mostra que ainda tem uma incidência de mucormicose que é maior que em outras regiões do mundo. Nos outros, essa revisão sistemática demonstra que a aspergillus é mais frequente, né, mas a gente não pode deixar de esquecer também os leveduriformes. Tem até relatos na literatura de criptococose como infecção secundária no paciente com COVID prolongado, com linfopenia prolongada e que adquire criptococos, uma pneumonia por criptococos como infecção oportunista. Excelente. Nós temos uma pergunta que a Marisa já começou aqui a responder, né, da Mara, sobre infecções fúngicas em crianças. E eu queria depois, se você pudesse, Amaro, você parece ser uma pessoa muito jovem, então não é talvez da mesma geração que o Ângelo e eu, mas eu fui
diretor do Centro de Vigilância Epidemiológica e coordenador de controle de doenças. Então, eu tive muita proximidade com o Lutz. E eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê, né, a participação da patologia no laboratório de saúde pública frente a uma emergência como a Covid, porque você mostrou aí pessoas que vieram, que voltaram para Maricá, pessoas da Bahia e todas as pessoas do Brasil inteiro gerando uma espécie de, né, de um corpo de conhecimento. E, no entanto, você, além de toda a sua ação na Faculdade de Medicina, a sua atuação, você tem uma atuação num laboratório que eminentemente deve dar respostas à epidemiologia e à saúde pública do Brasil, né? E eu queria exatamente saber como você vê essa participação, né, do Laboratório de Saúde Pública nesse âmbito, né, da pandemia, também nesse âmbito de descobrir essas interfaces, como, por exemplo, com as infecções fúngicas. Muito boa a sua pergunta, Carlos. Eu acho que a atuação da academia junto com o Laboratório de Referência de Saúde Pública tem que ser em conjunto, né? Até porque a gente está lidando com doenças emergentes e reemergentes, e doença de notificação, no caso a Covid-19, as doenças fúngicas, infelizmente, muitas delas, acho que a grande maioria delas, elas não são doenças de notificação compulsória, mas a gente está vendo aí uma situação que precisa de um diagnóstico preciso da mucormicose, e o Lutz, no caso, se tornou uma referência no país para receber a amostra de várias regiões diferentes para o diagnóstico final de certeza da mucormicose, né? A gente trabalha de uma forma integrada, né? A gente tem uma parte da nossa pesquisa que é feita no Lutz, e isso é bom porque dá, de certa forma, uma validade externa, né? Um outro olhar naquilo que a gente está fazendo e valida o nosso diagnóstico, né? E a gente levar para o laboratório de referência aquilo que é aprendido na academia, né? Nessa oportunidade de a gente desenvolver esse projeto de autópsia minimamente invasiva dentro da Faculdade de Medicina, mas a gente participar, a gente cooperar com o laboratório de saúde pública, né? Para validar os resultados e a gente também difundir e a gente ajudar a padronizar as técnicas que esse laboratório tem. Como, por exemplo, é uma situação muito prática, né? A gente tinha os casos da Covid-19, a gente estava fazendo as autópsias, tinha uma determinação de não se realizar autópsia aberta, e nós tínhamos a metodologia da autópsia minimamente invasiva, e a gente realizou os casos, né? A gente fez a primeira publicação que a professora Marisa mostrou bem o nosso primeiro artigo, e nosso primeiro artigo a gente não tinha a imunistoquímica. Em paralelo a isso, a gente começou a trabalhar com alguns anticorpos caseiros para detecção de vários antígenos do SARS-CoV, principalmente anti-S, que não funcionaram muito bem. Mas, em paralelo, o Lutz foi adquirindo um anticorpo anti-N que funcionou muito bem, e o Lutz não tinha o caso para padronizar sua técnica. Então, a gente fez uma parceria, uma ponte, de forma que nossos casos foram muito benéficos assim, para padronizar o diagnóstico que o laboratório de referência tinha, disponibilizar a metodologia da imunistoquímica e de PCR para outros serviços, caso viesse a encaminhar, como tem ocorrido de uma forma regular, como, por exemplo, placenta de mãe que tem Covid, que tem a suspeita de transmissão perinatal. Então, todas essas técnicas que foram padronizadas com nossas amostras, elas foram disponibilizadas para a rede para o diagnóstico de outros serviços, né? Então, acho que a academia ela tem que ter uma parceria com o laboratório de referência, porque é ele que vai dialogar com a vigilância epidemiológica e com o Estado para fechar o diagnóstico dos casos, ainda mais em agravos de notificação e de doenças novas e reemergentes, né? Eu acho, Amado, inspiradora essa sua fala. Eu conheço uma longa geração que começa com Irma, Venâncio, Roseceles e você agora, né? E que são pessoas que contribuíram de uma maneira muito importante para a saúde pública, né? E que me lembram muito essa tradição do Virchow, que era um cara da patologia, mas também era um cara da saúde pública, né? Que tinha um interesse na saúde coletiva. Então, eu fico muito feliz e muito inspirado com a sua fala.
Só uma coisa que eu queria alertar para vocês, voltando para o tema das doenças fúngicas, eu falei da questão dos ifumicetos, dos mucorales, dos aspergilos e das leveduras como infecções oportunistas. A gente tem que lembrar também que acho que agora, nesse ponto da epidemia, que a gente tem uma população grande de pacientes HIV com AIDS sob terapia antirretroviral e que a gente pode ter um grande problema no futuro, né? A gente teve esse problema ano passado para a gente tentar excluir ao máximo possível, a gente excluiu, a gente não teve esse caso de co-infecção, mas a gente tem que lembrar que o paciente com AIDS, uma das principais infecções oportunistas de abertura de quadro é a pneumocistose, que tem achados radiológicos que demonstram a presença de vidro fosco, né? Logicamente, o vidro fosco é preferencialmente perilar nas regiões superiores, é um pouquinho diferente da Covid-19, mas no momento que você, dependendo do momento que você faz a primeira tomografia do paciente com Covid-19, ele pode simular uma pneumocistose. Então, existe uma doença fúngica muito comum, numa população específica, que não são poucos casos, a gente está vendo uma emergência nas grandes cidades, principalmente aqui no Sudeste, nos últimos anos de casos de HIV, né, de AIDS, né, de indivíduos na faixa etária entre 19 e 39 anos, um aumento no número de casos específico entre homens nessa faixa etária, e que pode abrir o quadro com pneumocistose, pode ter a Covid-19 e ser um problema diagnóstico diferencial entre as duas, né. Como falei, esse trabalho no LUTS, a gente recebe regularmente do CRT biópsias de pessoas que estão abrindo o quadro de HIV, de AIDS, né, com sarcoma de Kaposi, com criptococose, com citomegalovirose. O Ângelo trabalha no Emílio Ribas, né. Tem um colega nosso que eu estou identificando aqui no chat, o Dr. César Silento Ponce, que também é patologista. Então, a AIDS, a pneumocistose pode vir a ser um problema. A tuberculose também, né. Existem padrões de tuberculose que podem, na tomografia, também se assemelhar um pouco à Covid-19, né? Confesso que nos meus tempos pré-Covid, vidro fosco era igual a pneumocistose. Sim, né? sim. E isso, de fato, é uma coisa. Um atestado de idade é eu ser de uma época em que pneumocista ainda era considerado um protozoário. Mas, muito bem, muito obrigado, Amaro. Eu quero, antes de passar a palavra para o Ângelo, para quem eu vou dar a finalização deste evento, né, o nosso mestre de cerimônias, eu quero agradecer à professora doutora Marisa, ao doutor Amaro, por ter trazido para nós duas falas iluminadoras sobre a importância, né, de nós voltarmos a algo tão clássico, né, tão absolutamente tradicional como a morfologia, a micromorfologia, para entender a fisiopatologia da COVID e de suas complicações, por exemplo, infecções fúngicas. Como eu disse anteriormente, acho que vocês honram a tradição que vem lá do Virchow, né, de ter a patologia próxima à saúde pública e respondendo, né, aos grandes desafios que a gente tem, principalmente numa situação pandêmica. Eu agradeço muito a presença de vocês e vou passar a palavra para o Ângelo, para que ele finalize aqui o nosso evento. Obrigado, Carlos. Só temos que agradecer as apresentações da professora Marisa, doutora Mara, que foram, como tu falaste, foram inspiradoras, iluminadoras, né? Acho que trouxeram novos conhecimentos e, com certeza, talvez daqui a 6 meses, a 1 ano, quando nós fizermos uma nova webinar, a gente vai ter outras informações, como nós tivemos numa da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical há cerca de uns 8 meses, mais ou menos, uns 10 meses, nós tivemos uma reunião também lá, nesse sentido. Eu estava até vendo aqui as fotos, e a gente também se estendeu por um bom período na discussão, que com certeza são temas extremamente interessantes, extremamente relevantes. Acho que, como a professora Marisa estava mostrando, essas alterações que a gente vê histopatológicas, a gente falta ainda conhecer também um pouco mais as alterações imunopatológicas, né, o que está envolvido aí de resposta imune in situ, né, local, que às vezes a gente estuda muito sistêmico e acaba esquecendo de ver no órgão em si, né, de repente o que acontece em um órgão é diferente do que pode estar acontecendo no outro, no pulmão, no cérebro. Inclusive a gente tem dados interessantes que a gente comparando
98 pacientes que tiveram tromboembolismo pulmonar, com 98 que não tiveram lá no Emílio Ribas, a gente procurando algum biomarcador, alguma coisa, pacientes que não foram óbitos, mas que tinham alterações tomográficas, a gente não encontrou nada de dímero alto, nada. O que está acontecendo, né? Que mecanismo imunopatogênico é esse que está levando a isso? E com certeza, acho que no futuro a gente vai ter mais informações, inclusive isso que o doutor Amaro colocou a respeito das infecções fúngicas associadas à Covid, acho que nós vamos ter muito que aprender ainda. Tá bom? Então, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, tendo encontrado algumas pessoas aqui nessa webinar. Até fiz uma deferência ao Augusto Yamaguchi, que foi uma pessoa que eu conheci quando eu era estudante de medicina lá no Maranhão, e foi um prazer encontrar muitas pessoas aqui. E obrigado mais uma vez a Marisa, ao Amaro, ao Carlos pela oportunidade, e até uma próxima oportunidade. Obrigado.